Na sua opinião, quem está certo, o Banco Central ou o Presidente da República? Faz um tempo, né, que eu não trago vídeos sérios aqui pro canal com temas realmente relevantes. Eu só tava trazendo alguns temas de zoeira, algumas coisas mais descontraídas, mas vamos voltar ao mundo normal, né? Até porque esse canal não teve um novo normal, né? Inclusive as estatísticas de home office estão caindo, né? Agora menos de 30% dos profissionais estão em home office, comparado aos mais de 56% no início da pandemia e no pós-pandemia, né? Enfim, esse vídeo não é para falar de pandemia de C-19, vamos falar de Banco Central do Brasil, onde está rolando aí essa fritadeira, né? A primeira fritância aí do governo, né? Vai lembrar que o governo Bolsonaro teve vários momentos aí de fritação, né? Fritação com a justiça, né, que aconteceu lá, as indicações a exoneração do Sérgio Moro, a interferência na PF, isso no governo passado, tá? Agora vamos ao governo atual, o que está acontecendo? Bom, se você não mora em Nárnia, você sabe muito bem que está rolando aí uma desavença entre o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central do Brasil, e o governo Lula como um todo, né? A gente tem ali o Fernando Haddad, que está super quieto, não falando nada, né? Caladinho na dele, enquanto que o Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, órgão anexo ao Banco Central do Brasil, que é quem define as taxas básicas de juros, a Selic, a nossa Selic, né? A cada mês, a cada 3 meses, perdão, certo? Então, trimestralmente, eu não lembro, gente, eu não falo sobre esse assunto há muito tempo, eu não lembro se é trimestral, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas enfim, não importa a constância, né? O fato é que frequentemente, com alguma frequência agora que eu não vou me lembrar, né? O Copom define essa taxa básica de juros. E foi definida que vamos continuar com a taxa em 13,75% ao ano de Selic, né? Isso dá um pouco mais de 1% ao mês para quem aplica em renda fixa. O vídeo também não é sobre investimentos, tá? Então, eu posso até fazer um vídeo depois sobre investimentos, em relação à renda fixa, se ela está valendo a pena ou não. E eu já adianto que sim, a renda fixa brasileira está valendo a pena. Mas aí o Lula, ele tá assim, poxa, cara, o juro no Brasil tá muito alto, o Roberto Campos Neto. Abaixa isso daí, cara, abaixa isso daí, senão vai rolar uma demissãozinha. O fato é que o Lula não pode demitir o Roberto Campos Neto, porque no governo passado, ponto para o governo passado, que foi a aprovação, né, da autonomia do Banco Central do Brasil. Tá? O Lula aliás, a equipe econômica do governo Lula já selecionou um indicado para substituir Roberto Campos Neto após, né, o término do mandato né, do Roberto Campos Neto. Tá? Ele é um ministro técnico, né, realmente soube jogar muito bem, até que ganhou por conta disso o prêmio de maior banqueiro central do mundo em 2020, quando criou o Pix, né? E na época o Brasil teve um juro real negativo. Juro real quando você desconta a inflação. O juro real no Brasil ficou negativo, gente, na época. Tá? O Brasil virou a Suíça dos trópicos, teve até uma zoeira econômica lá. Mas o fato é que nós tivemos que compensar esse juro negativo agora, né? Ou seja, nós estamos compensando agora. E me espanta o Lula, né, ter governado o país por 3 vezes, sendo que das três, nas três, o juro brasileiro era o maior do mundo, tá? Foi durante o governo dele. Então eu não sei se ele se lembra disso, se ele está se fazendo de João sem braço, eu não sei, sinceramente não sei. Mas durante o governo Lula 1, pelo menos, a taxa chegou a quase, pasmem, 20% ao ano. Ele está reclamando dos 13% de agora, que o Bolsonaro deixou. Gente, o Bolsonaro deixou não, né? Que a equipe econômica do Bolsonaro manteve, porque foi o Bolsonaro quem indicou, né, o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes indicou o Roberto Campos Neto. Ótima escolha, perfeito. Nada contra. Mas vamos lembrar que o Banco Central do Brasil ele tem que ser um órgão, cara. Ele tem que ser um órgão pragmático, 100% pragmático. Ele não pode ter base política. Ele não pode ter motivação política. Muita gente fala em economia política. Gente, há diferença. A gente não pode misturar economia com política. Claro que tem muita coisa, muito conceito que é parecido. Tem o social envolvido nisso, né?
Porque quando você sobe juros, você tem toda uma cadeia econômica sendo pressionada. Você está contraindo, é o efeito contracionista da moeda. Você quer sugar a moeda da economia. Você não quer circulação de moeda. Esse é o efeito do juro positivo, né? Do juro contracionista. Porque existe o juro neutro também, que não causa nenhum efeito nem outro. Quando o juro está muito baixo, você jorra dinheiro na economia. Você quer mais liquidez no mercado. Logo, as pessoas vão comprar ativos, né, de renda variável e os preços da renda variável vão subir, né, enquanto que a renda fixa, né, se torna menos atrativa, certo? Pois bem, então o efeito que está acontecendo é esse. As empresas que têm, né, as suas dívidas lastreadas, né, lastreadas ali em indicadores, em indexadores, né, econômicos que têm como indexadores a própria Selic, estão sofrendo um pouco quanto a isso, porque vamos supor que eu pego um empréstimo agora, eu vou estar pagando um juro ali de 13,75%, isso o juro mínimo, né? Então, é claro que isso é uma média, tá, gente? Não é 100% certeiro que vai ser isso, né? Isso é uma média. Mas ainda assim, cara, o juro está muito alto para pegar empréstimo. E as empresas que já pegaram esse empréstimo em pós-fixado, pré-fixado, elas estão sofrendo um pouco, algumas estão falindo, a própria Americanas está sofrendo para pagar dívidas, né? Já entrou ali com pedido de recuperação judicial, estamos acompanhando esse caso aí, tá? Mas por que isso aconteceu? Por que o Brasil está assim? Na verdade, por que o mundo está assim? Vamos voltar lá para a pandemia. O que aconteceu na pandemia? A pandemia veio, né? E os governos precisaram abaixar muito as suas taxas de juros. Por quê? Porque a economia ela veio com traços de depressão econômica. Ninguém quer comprar nada, as pessoas elas estão ali com medo de sair de casa. As pessoas não querem fazer compra, elas não querem movimentar a economia, elas querem ficar quietinhas na delas ali. Elas não querem movimentar nada. Isso é um efeito é um efeito deflacionário da coisa. As pessoas estão parando de comprar, logo os preços vão cair, certo? Só que isso também gera depressão econômica, onde ninguém compra nada, o movimento para, a engrenagem simplesmente parou. Então o governo, para incentivar isso, ele começa a imprimir dinheiro. Imprimindo dinheiro, ele reduz a taxa de juros para injetar dinheiro na economia. Só que essa injeção de dinheiro, ela não pode ser infinita. E um tempo depois ela começou, né, isso no passado, a gerar muita inflação. O próprio Estados Unidos da América, cara, chegou ali a seus 7% de inflação, né? Enquanto que o Brasil bateu 10%. Ou seja, Estados Unidos batendo 7%, Brasil batendo 10%. Cara, Estados Unidos e Brasil nunca estiveram tão próximos na história, com indicadores ruins, né? E olha que a economia americana é muito, muito mais desenvolvida que a brasileira. Muito mais desenvolvida, não tem nem comparação, tá? Só que o que acontece? Vocês estão vendo aí essa comparação. Agora é o efeito contrário. Agora, isso aconteceu em curto período de tempo, né? 2 anos somente. Só você pegar os históricos aí. 2 anos somente que isso aconteceu. Aí o que aconteceu agora? O que está acontecendo nesse momento? O mundo todo está subindo os juros de novo. Tanto que lá fora, se não me engano, o juro está em 4,25%. O juro lá fora estava 0,25%. Um quarto, né? De 1/4%, né? Que estava o juro lá fora. Agora o juro lá fora está 4,25%. Ou 4,5%, não vou saber lembrar o número exato, mas está em 4%. Isso eu sei que está. Enquanto que o brasileiro está em 13,75%. Por que o brasileiro é sempre mais alto do que o exterior dos países desenvolvidos? Gente, porque aqui é Brasil. O Brasil, além de ter insegurança jurídica e além de ser um país majoritariamente pobre, com o IDH péssimo, né? Eu não vou chamar de bom, tá? Alguns consideram como bom, mas o Brasil tem indicadores péssimos, uma insegurança enorme, principalmente jurídica. O que é mais fácil? O gringo investir nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, ou o gringo investir no Brasil? O gringo, quando eu falo, são as pessoas, os investidores estrangeiros, tá? Não apenas americanos, estou falando gringo no geral, pessoas do mundo todo, tá? Então essas pessoas do mundo todo, elas vão preferir colocar o dinheiro aonde? Estados Unidos ou Brasil? Óbvio que é Estados Unidos, cara. Óbvio. Ah, João, mas e se o Brasil aumentar mais ainda esse juro? Sufoca mais ainda o povo brasileiro, né? Aí entra aquela questão social que o Lula acha, mas ele sabe que não é assim que a banda toca. Não é só meter na canetada e abaixar juro. Não é assim, cara. Porque se o Brasil faz isso,
ele está espantando ainda mais os investidores estrangeiros. Tá, João, mas para que a gente precisa de investidores estrangeiros no Brasil? Simples, o mundo gira em torno de uma moeda única, o dólar. O dólar é a moeda mundial. E se o nosso câmbio ele é baseado no dólar, que ainda é, né, a moeda global, se nós reduzirmos a taxa de juros, entram menos dólares no país. Consequentemente, a oferta de dólares se torna escassa e o preço do dólar vai para a estratosfera. Essa é a lógica da oferta e da demanda aplicada no dólar, que também é um produto, tá? Eu não sei se vocês sabiam, mas o dinheiro é uma commodity também. O dinheiro é um produto, tá? Com um produto você troca por outro produto, só que ele é um produto com uma liquidez altíssima. Por isso que é muito fácil você vender as coisas e receber dinheiro em troca, porque o dinheiro é o ativo mais líquido que tem, que existe. Ele é feito para isso, né? Mas ele não passa de um produto, ele é mais um produto, tá? Então, tanto que você troca dinheiro por outros tipos de papéis, como por exemplo os próprios papéis das empresas, né? Que vão te dar ali uma participação societária naquela empresa. Você está trocando um papel por outro, né? Enfim, dado essa explicação, é por isso que nós não podemos abaixar o juro na canetada. E o Lula deveria estar preocupado com assuntos relacionados à segurança jurídica aqui no Brasil e não a questões meramente políticas, porque ele está politizando um assunto que é técnico, tá? Vamos parar com isso de politizar assuntos técnicos, cara. Política, ela tem ali o seu lado social, tem ali o seu lado ali mais emocional, né? Mais voltado para o social, mas a gente tem que olhar, cara, também para o lado racional da coisa, que é o lado técnico da coisa. Se o técnico estiver ruim, não dá para resolver as coisas no emocional, pelo amor de Deus, vamos resolver as coisas no racional, tá? Então, se o juro tá alto nesse patamar, eu até acho, cara, que ele tá alto, mas ele não tá exorbitante, não. Porque eu já disse aqui nesse mesmo vídeo, um tempinho atrás aí, o juro, na época do Lula 1, Lula 2, passou dos 19%, cara. Foi 19, alguma coisa. Quase 20% de juros. E por que ele reclama dos 13 agora? Porque é um efeito meramente político, cara. Ele está tentando passar uma imagem de preocupado com a massa, tá? Mas a gente sabe que o Lula é um rato, a gente sabe disso. A gente sabe que ele é um rato, cara. Porque ele governou o Brasil por 3 vezes, tá? Essa é a terceira. E será que ele não aprendeu nada com isso? Que no governo dele ele teve as maiores taxas de juros do planeta? Eu acho que ele não aprendeu nada, né, cara? Até a Rússia, quando estourou a guerra e todo mundo retirou o capital da Rússia, subiu a taxa de juros lá para 20%. Uma guerra, cara. Uma guerra. O Brasil sem guerra, sem nada, estava com 19% na época do Lula. Então qual é a explicação, senhor Luiz Inácio? Qual é a explicação? Você está achando os 13,75% muita coisa? Teve um mês em 2008 que a taxa bateu exatamente com o que está hoje, 13,75%. Ele reclamou, falou que o juro estava alto, ninguém nem sabia o que era juro, né, cara, nessa época. A economia estava bombando pra caramba, né? O dólar estava R$1 e pouco, R$1,80, ninguém nem sabia. Agora é engraçado, o juro está no mesmo patamar e o dólar está quase 5 vezes mais caro. Será que o problema é o juro? Ou o problema é o governo? É a desestabilização do governo, é a insegurança jurídica? É o fiscal que vocês aí do governo Lula estão negligenciando? Gente, pelo amor de Deus, vamos colocar um fiscal decente, tá? E trabalhar na segurança jurídica desse país. São os dois fatores que eu, se fosse presidente, se estivesse no lugar dele, faria. E não ficaria batendo ali, culpando o Roberto Campos Neto, porque ele faz, cara, ele segura as cagadas do governo. É isso que ele tem que fazer. Porque ele é um ministro técnico. Ministro não, perdão, ele é um presidente técnico. Ele é presidente do Banco Central do Brasil. Ele tem um cargo técnico. Não cabe a ele ficar ouvindo palhaçadas de presidente, de senador, de deputado, de quem quer que seja. Não cabe a ele fazer isso. Não cabe, tá? A função dele é técnica, tá? Por mais que seja uma indicação política do ministro da Economia passado, o ministro selecionou um cargo técnico e acabou de faltar luz aqui agora. Pois é, meus senhores. Sempre que eu gravo vídeo falta luz, é impressionante, cara. É porque eu passei muito tempo sem gravar vídeo, né? Eu sei disso, tá? Mas eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, tá?
Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode confundir cargo técnico com cargo político, tá? Então vamos colocar isso na cabeça, tá? Não existe essa coisa aí, essa briga, essa dicotomia. Um lado tá certo, outro lado tá errado. Não, gente. Os dois lados, eles têm seus posicionamentos. Mas, vocês querem saber a minha opinião mesmo? O Lula tá errado, cara. Por favor. Tá muito errado. Porque ele tá jogando a culpa toda pro Roberto Campos Neto, que tá só fazendo o trabalho técnico dele, cara. O que vocês acham que mais que o Banco Central poderia fazer? Ele não pode abaixar na canetada. O Copom vai decidir isso. E o Copom tem cargos técnicos, pessoas qualificadas que vão decidir isso, tá? E o juro não está exorbitante. Eu já disse aqui que ele já foi maior ainda durante o governo Lula mesmo, tá? Então me espanta o Lula estar preocupado com isso, porque foi durante o governo dele que o Brasil teve o juro real mais alto do mundo, tá? É engraçado que durante os governos de direita, maior parte do tempo, o juro caiu. Durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, na transição, o juro real foi caindo, caindo, caindo. Durante o governo Bolsonaro, em 2019, o juro real já estava caindo bastante. Nós já estávamos a uma taxa decente de 6%, né? 7%, já estava caindo bastante. Enquanto que nos governos da esquerda, nós historicamente tivemos uma taxa maior. Olha só que coisa engraçada, né? Parece que a direita no Brasil gosta de imprimir dinheiro, né? Vocês veem que não tem uma certa... uma forma de explicar isso de forma esclarecedora, né? Não tem como se rotular um lado e rotular outro, né? Os dois lados fazem besteira de formas diferentes, né? Acaba que os extremos são iguais. Vocês já ouviram muito essa frase, né? Os extremos realmente são muito parecidos, tá? Mas não defendendo o governo passado, que eu já ataquei muito, já bati o martelo muito na cabeça do governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro terminou o ano fiscal muito bem, né? Teve superávit primário, tá? Em mais de 10 anos que o Brasil não registrava superávit primário. O governo Bolsonaro entregou um superávit primário. Ah, João, mas teve fator X, fator Y. Teve, mas entregou. Concordam comigo? Entregou, né? Então a gente tem que analisar a coisa nua e crua, né? O governo Bolsonaro entregou o superávit primário, tá? Coisa que a gente vai ver se o governo Lula vai entregar. Eu analiso as coisas assim, cara, é preto no branco. Eu não estou a favor de um contra o outro, não. Eu estou analisando aqui as coisas como elas devem ser, de forma técnica, objetiva, e não de forma política, tá? Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui antes que falte luz de novo, tá, gente? Um abraço e fui!